prazer enorme estar aqui hoje para a gente debater um pouco a questão de doenças raras no país. Como vocês sabem que as doenças raras, 80% delas são de origem genética. E dessa parcela, mais de 60% os pacientes não conseguem chegar a 5 anos de idade. E falar de vida é diferente de falar de luxo, de carros, de estados, de futebol, de outras coisas. Por que nós estamos aqui hoje? É para defender a vida humana, para defender o direito desses pacientes a viver, somente a viver. Ninguém quer luxo, nós queremos um mínimo de dignidade para essas pessoas com deficiências e com doenças graves e raras. A luta é muito grande para esses pacientes. Por isso hoje nós vamos discutir, agradeço a presença de todo mundo, e nós vamos discutir através de vários ângulos e vários olhares, mas com transparência e com boa fé que nós vamos chegar juntos a um Brasil melhor, pelo menos na parte de doenças raras. Temos que enfrentar o problema, não fugir do problema. Talvez mais fácil falar não vou dar, né? Nós vamos respeitar a Constituição brasileira porque nós temos que se comparar a países que não dão nada. Nós temos que se comparar a países que dão tudo, né? Mas aqui não queremos tudo, queremos somente a vida, a dignidade desses pacientes. Muito obrigado. Tenho certeza que os serviços em várias áreas, inclusive na área de saúde, vão ser ampliados e melhorados. O compromisso da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência neste evento não é apenas com o apoio, mas levar aos outros secretários e órgãos da Prefeitura o que precisa ser feito. Uma doença rara causa um impacto profundo em toda a família. Muitas pessoas convivem com limitações severas, com deficiências físicas e intelectuais, com a perda da autonomia e da independência. Nesse sentido, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe diversas garantias de direitos, mas ainda é preciso fazer mais. Se a gente não conseguir denunciar todos os abusos que as pessoas são submetidas num Estado que se diz de direito, nós não vamos avançar. Então, quando uma pessoa dá uma desculpa dessa, que tem outras que também precisam, mas todas estão precisando, então vamos fazer a nossa parte em cada momento, em cada ação. Então, hoje eu vim trazer um abraço, meu respeito, minha consideração a você, Tony. Porque a ideia é que as pessoas sejam atendidas respeitando o programa de regionalização do próprio Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, ser atendido o mais próximo possível do seu domicílio. Possuir esse entendimento não significa apoiar formas ilegais ou antiéticas para a judicialização, claro. Para tanto, criou dispositivo para punir as empresas associadas que incentivem, direto ou indiretamente, a prática dessas ações. Como a gente vai criar essa rede? Quais serão os serviços? Que exames a gente poderia incluir na grande tabela de procedimentos do SUS para que os diagnósticos possam ser suspeitados por alguém e confirmados por outros? Muito bem. E a função desse sistema é proteger os direitos dos participantes de pesquisa. A gente sabe que os doentes, quando entram numa pesquisa, muito frequentemente estão numa situação perto do desespero. Vocês imaginem uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer, por exemplo, é convidado para entrar numa pesquisa. Acho que a última coisa que ele vai pensar é se os direitos dele estão sendo respeitados direitinho, ou ele está brigando pela vida. Então, como cidadã, a gente pensa assim, é um argumento que não me convence como cidadã. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vê recurso público sendo utilizado para muitas outras coisas que não deveriam estar sendo. Então, aí está um primeiro problema. Como cidadã, esse argumento não me convence. Então, para vocês terem uma ideia, a Anvisa hoje faz parte do ICH, que é o maior fórum do mundo de avaliação de harmonização de regras de medicamentos. Então, nós devemos satisfação não só a todos os pacientes que tomam os medicamentos, como as outras autoridades reguladoras que confiam no nosso trabalho internamente. Então, claro, não quero dizer que a judicialização ela é necessariamente ruim, não é isso. Mas acho que é um tema que precisa ser um pouco mais analisado com dados estatísticos e um pouco mais de noção da realidade. Depois do mapeamento do genoma humano, a evolução em relação aos testes de diagnóstico evoluíram imensamente. A gente tem que saber o que fazer com eles, mas eles têm beneficiado muito a vida do geneticista e encurtou muito o tempo do diagnóstico.
O paciente consegue o medicamento, ele leva lá, a gente guarda esse medicamento. Nós temos 2 geladeiras no hospital, que tem um gerador potente para guardar todos os medicamentos, e uma pequenininha que tem um gerador menor no nosso serviço, que fica o medicamento a semana toda, e a gente manda para o hospital na sexta-feira para ele ficar lá num lugar seguro. Hoje a gente está com 98 pacientes em terapia de reposição. Temos que oferecer algum diagnóstico pré-natal e até diagnóstico pré-implantacional. Por que não? Porque existe na clínica privada, mas nível de SUS para nossos pacientes carentes, infelizmente, nós não temos. É uma pobreza total, ninguém toca assunto, não quer que eu fale, porque é político, pensa em aborto, então eu não posso falar. Não sei, aí eu vou ter um posicionamento que eu não sei se diante do quadro médico, eu sou advogada por formação, mas como legisladora a gente tem que obrigada a ouvir aqueles que são especialistas na área para ver onde a gente pode fazer. Hoje os serviços de genética de adultos no Brasil praticamente não existem. Nós temos os serviços de genética muito centrado ainda na pediatria, na criação, obviamente, desses serviços a partir do público pediátrico, que perde essa continuidade toda nos adultos. Normalmente, todo o processo básico, a gente tem esse ressecamento do muco, que vai causar uma obstrução das vias aéreas. Essa obstrução das vias aéreas, aquela bactéria que chega não vai conseguir ser eliminada, acaba causando uma infecção crônica, levando uma inflamação crônica com destruição do pulmão, e isso acaba liberando ainda mais moléculas inflamatórias, que acabam aumentando ainda mais a viscosidade do muco, e você forma um ciclo vicioso de perpetuação e destruição do parênquima pulmonar. Existem algumas doenças que talvez até não sejam tão raras, mas que alguns medicamentos, como os bisfosfonatos, começam a dar uma qualidade de vida melhor, e cada linhazinha dessa foi quando eles tomaram essa medicação. Tem medicamentos aqui, uma das linhas, cada ampola dessa custa R$ 1.300. Então, é um tratamento também de alto custo. E aqui os pacientes melhoraram a visão nesse protocolo inicial. Hoje já tem várias outras fases depois desse. Saíram da faixa de cegueira legal, melhorou a vida das pessoas, principalmente se elas forem tratadas quanto mais cedo, né? Os que trataram com menos idade tiveram um resultado melhor. Nós organizamos eventos educacionais, né, para a ELAG, a Escola Latino-Americana de Genética, em que vem profissionais de saúde de todo o continente para ter um curso bem atualizado sobre genética na medicina. Fazemos um curso avançado sobre diagnóstico e tratamento de doenças metabólicas e temos o simpósio MPSU que eu me referi na apresentação anterior. Então já se tem ouvido falar de uns anos para cá de uma justiça baseada em evidências, as iniciativas do Poder Judiciário, de câmaras técnicas ou de varas de fazenda pública especializadas que buscam dar racionalidade a essas decisões. Por que não falar num advocacy baseado em evidências? Então, assim, quando a criança nasce, quando a pessoa já tem uma deficiência, a partir daí ele já tem direito a uma mesada de 400 libras. Para que essa mesada de 400 libras? Porque ele é um ser humano e ele tem o direito à sua dignidade. Pelo fato de eu ter feito letras, ter me especializado em línguas anglo-germânicas, e eu então comecei a pegar os textos e ler e tentar traduzir, ainda que se fossem textos científicos. E eu não conhecia muita coisa, mas eu tentava, ia e conseguia. E no final saiu alguma coisa. Quando é usada de uma forma legítima, ela tem um poder muito grande, que nos deu o poder, inclusive, de estarmos aqui hoje, lutando pela continuidade dessas vidas, que só estão vivas graças à judicialização. Então, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje. É muito forte para a gente essa luta que a gente está travando e a gente precisa de ajuda. Então, olhem por nós, Anvisa, Conitec, a Biogen, a gente precisa dessa medicação no Brasil e precisa dela rápido, a gente não pode esperar. Obrigada. Então, agradeço a presença de todos, foi maravilhoso compartilhar com todos vocês o cenário das doenças raras no nosso país. Espero que na terceira edição tenhamos um avanço muito mais marcante para os raros do Brasil. Muito obrigado.